Vamos dar início ao episódio 3 da temporada 2 de Olhar de Trabalhador, ouvindo mais uma vez Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários da cidade do Rio de Janeiro e presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores aqui do estado e também diretor nacional da mesma central. Sebastião, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença semanal aqui no Olhar de Trabalhador. Eu tenho alguns assuntos, como fizemos na semana passada, aqui do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de começar pela questão nacional. A questão do Rio, que eu vou te perguntar mais adiante, é sobre a difícil negociação de recuperação salarial dos rodoviários, aí, que é a categoria que você dirige. A gente sabe que a situação de 2021 e 2022 ainda não está resolvida, aquele todo debate que teve na justiça e tal, e que não derivou numa negociação ainda com um resultado positivo para a categoria. Esse é um assunto que você que está nos assistindo, aguarde que ainda durante esse programa, a partir mais ou menos da metade do programa, nós vamos tratar desse caso. O outro é que nós vamos reprisar aqui o debate sobre essa questão da uberização aqui no Rio de Janeiro. O seu sindicato é o representante legal e nós precisamos de analisar como é que está essa situação da humanização dessa atividade, que não pode ser os motoristas de Uber, certo? Quer dizer, serem tão massacrados como são no momento atual. Mas eu queria começar pela questão nacional, que tem, de alguma forma, uma influência sobre esse tema, esses dois temas aqui do Estado do Rio. É exatamente o tema da semana, que foi a colocação do Banco Central de insistir mantendo juros altíssimos, e isso atrapalha a atividade econômica. O presidente Lula fez uma análise aí numa das suas entrevistas, das suas falas, no café com o jornalista, de que realmente é uma situação que complica, porque a preocupação só com o equilíbrio fiscal é errado, obviamente, porque você tem que se preocupar com equilíbrio fiscal, com equilíbrio político, com equilíbrio social, com equilíbrio ambiental e todos os equilíbrios. Você não pode ficar preocupado só em garantir o sistema financeiro. O Lula chamou essa atenção e essa polêmica tomou um vulto grande, principalmente porque os meios de comunicação são financiados pelo sistema financeiro. Eu queria ouvir a visão do trabalhador, do Sebastião José, sobre esse tema. Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez. O que você acha dessa situação aí? Banco Central, juros altos, colocação do presidente e do ministro da Fazenda. Moisés, obrigado pela oportunidade de participar mais uma vez aqui desse programa com você. É evidente, Moisés, que essa questão do Banco Central é um tema eminentemente técnico, né? Não é à toa que se lutou aí para que houvesse uma lei, né, dando independência dos governos ao presidente do Banco Central. O Banco Central passou a ser, como é em alguns países do mundo, como se fosse um ente autônomo, como se ele não fizesse parte da realidade nacional, né? Eu acho que quem está na presidência do Banco Central hoje, quem virá depois e quem já passou por lá é um ser humano. É um ser humano que veio de algum segmento, que tem uma formação intelectual e uma visão econômica que tem suas tendências, tem suas peculiaridades, né? Então, o mais importante é entender que existem regras, não é, para quem sentar na cadeira do Banco Econômico, como presidente daquela entidade, ele tem as regras fiscais, a legislação para cumprir, né, para quando o Conselho se reunir lá de 3 em 3 meses e fixar essa questão da taxa de juros. O que eu acho que o presidente Lula tentou falar, né, e eu acho que com muita propriedade, ele falou num linguajar para que nós pudéssemos entender, para que o trabalhador pudesse entender, né? É que é evidente que o Banco Central tem a responsabilidade de zelar ali pela meta inflacionária, uma série de questões, mas que a finalidade principal do banco é um banco de fomento, ele é um banco que vai ali regular o mercado, né, para que haja desenvolvimento com estabilidade econômica, que haja os empregadores tenham confiança em investir no Brasil, né? Então, o que o Lula quis é o seguinte: olha, aconteceram tantas barbaridades
no governo anterior, e o Banco Central se manteve em silêncio ali, claro, na discussão técnica, e etc, etc, né? Com o cenário que vivemos depois da posse do presidente Lula, é um cenário de muito otimismo para a classe trabalhadora, para a classe empresarial. A tentativa de golpe frustrada deu ali uma tranquilidade do amadurecimento da democracia no Brasil, ou seja, há todo um cenário colocado ali de segurança jurídica, de estabilidade política, previsibilidade política, previsibilidade econômica, né? O equilíbrio ali entre os três poderes, ou seja, o cenário totalmente positivo para o Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda para os trabalhadores brasileiros. E a manutenção da taxa de juros nessas alturas complica esse processo, né? Então, o que o presidente quis dizer é o seguinte: mas qual o motivo? Qual é o cenário de catástrofe que tem no Brasil, né? Falar em catástrofe, vamos lembrar aí, deixar nossa solidariedade aqui, né, aos países que sofreram esse terremoto absurdo nos últimos dias, né, com muitas mortes. Só lembrando, nós não vivemos nenhuma catástrofe dessa natureza que justifique o Banco Central manter esses juros nessas alturas. Então, nos parece que o Banco Central, apesar da lei e do discurso ser de independência, a pergunta que nós gostaríamos, como trabalhadores, gostaríamos de fazer agora ao presidente do Banco Central, talvez, quem sabe, ele se interesse nessa matéria aqui, né? Ele é independente de quem? Independente de quê? De quem? Qual é o interesse a sua independência na manutenção da taxa de juros nas alturas está atendendo a quem? É o trabalhador brasileiro? É o povo brasileiro? É o empresário brasileiro? É as pequenas empresas que precisam de estabilidade para investir e gerar emprego para os trabalhadores brasileiros? De quem é a sua independência? A quem interessa essa independência mantendo essa política de juros nas alturas como está? É essa a pergunta que fica. Exatamente. Eu acho que você fez uma colocação correta e, além do mais, nós vivemos uma democracia. Essa ideia de retirar do crivo da análise daqueles representantes que o povo escolheu, que debateu com o povo, e separar uma atividade econômica dessa influência, que, veja, o presidente da República decide sobre se entra em guerra com o país, certo? Ele controla a defesa nacional, etc. Agora, a defesa econômica, existe um ente que é escolhido a parte que tem um mandato à parte. Isso, inclusive, o Brizola sempre criticou e tal, porque você não pode ter duas repúblicas dentro da mesma república, né? Quer dizer, e eu acho que você entrou no conteúdo, que eu acho que é importante. O que atividade tem que ser desenvolvida, que juros nós temos que ter, que fomente o emprego, que fomente a atividade econômica e que o trabalhador possa... Porque o Lula está preocupado, e é correto, como representante da maioria do povo e tal, de que nós temos quantos milhões de pessoas passando fome, né? Agora nós estamos vendo a tragédia lá dos Yanomamis, etc. Tal, e a economia precisa se desenvolver. Com juros altos, a gente sabe que há uma contração. Eu acho que é essa que é a questão fundamental. Você acredita, Sebastião, que para os trabalhadores fomentar a economia, criar emprego, criar condições de geração de renda e tal, é a questão prioritária para um governo que veio para exatamente tirar a economia do sufoco, não? Eu acho que é um pouco complexa essa questão da atividade do Banco Central, é verdade, né? Porque nós, trabalhadores, também não queremos uma inflação alta. Tem que entender isso. A inflação alta, ela corrói a renda dos mais pobres, né? Os ricos costumam até ganhar muito com a inflação alta, né? Então, uma inflação alta também não nos interessa. Agora, manter uma taxa de juros nas alturas para sustentar a inflação baixa, às custas de 33 milhões de pessoas passando fome, porque aí não tem atividade econômica, não tem capital circulando, não tem geração de emprego, eu acho que não é a maneira mais adequada. Daí
o presidente Lula ter essa postura de dizer que as coisas têm que andar junto, tem que ter desenvolvimento econômico, mas também tem que ter o social ali acompanhando, tem que ter estabilidade econômica, mas tem que ter estabilidade social. Não é razoável que a gente esteja um país com estabilidade econômica e 33 milhões de pessoas passando fome. Então, essas coisas precisam ser consideradas, né, no momento de tomar determinadas decisões. Nos parece que isso não foi tomado. Agora, a minha surpresa maior não é nem com o presidente do Banco Central, não, porque ele prestou esse serviço ao Paulo Guedes, né, o tempo inteiro ali. Essa manutenção aí atende mais o modelo de economia do Paulo Guedes, né, que era realmente o governo de fato ali, né? Tivemos ali 2 pessoas na gestão passada conduzindo a política econômica no Brasil, né, que foi o Paulo Guedes, e comandando as relações institucionais com os poderes, etc., né, e com o orçamento da União, o Arthur Lira, a Câmara. Então, não parece que o presidente do Banco Central tenha mudado a sua estratégia. Né? A estratégia do Bolsonaro é o seguinte: não importa se vai morrer todo mundo de fome, os anormanos, o que importa é que não pode ter inflação. Se não tem economia aquecida, né, consumo, vamos segurar a inflação botando juros lá em cima. Não acho que isso é o que o Lula quer. Por isso está havendo esse choque aí na posição do Banco Central com a política que o Lula está implementando, que é fielmente o que os brasileiros elegeram. Ele não está saindo daquilo que foi o compromisso dele com a sociedade. Deixa eu provocar mais um pouquinho você, porque você está indo muito bem. Porque é o seguinte, você falou corretamente, só existe uma visão econômica de como conduzir a economia. Esse sinônimo aí de que é o seguinte: juros altos, inflação pequena. Certo? Esse sinônimo tem outros dicionários aí. A questão é que nós temos que ampliar esse debate. Os meios de comunicação, que de certa forma deveriam ajudar o debate público, não ajudam isso, porque você vai na televisão, os caras ficam batendo no Lula com uma tecla só. Então, a gente precisa de abrir o debate, porque há muitos economistas, existe uma nova política monetária em discussão que veio dos próprios Estados Unidos, etc., que eles investem dinheiro público enorme na economia exatamente para gerar essa circulação e tal. Então, existe um modelo, quer dizer, rígido, que só interessa principalmente aos bancos. E eu acho que a base desse debate está aí. Ninguém quer inflação alta. Agora, como você me disse, ninguém quer matança de indígena. Ninguém quer a fome como está. Ninguém quer. Você vai debater daqui a pouco com a gente essa questão da difícil negociação dos rodoviários aqui. O massacre dos motoristas de Uber, etc. E isso tem a ver com juros altos? Isso que eu te coloco para a gente passar para um outro tema, essa última questão. É evidente que uma economia aquecida, a tendência é a geração de emprego, e quando se gera emprego, se distribui melhor a renda para os pobres brasileiros, para os trabalhadores brasileiros. E essa política do Banco Central tem impacto nisso. É isso que o trabalhador, que a gente tenta passar para o trabalhador, é um conjunto, né? O presidente Lula simplificou, e eu acho que daí a gente, quando conversa com os trabalhadores, percebe que eles passaram a fazer uma leitura, né, mais ampliada ali do que o Lula fala em previsibilidade, né? O governo precisa ter previsibilidade, equilíbrio, né, e responsabilidade. Então, a previsibilidade está colocada, né? Não há insegurança jurídica, não há insegurança política no Brasil para que a economia possa deslanchar. Né? E o que o governo tem que ser o indutor, né, porque vários segmentos da economia que ficaram paralisadas, inclusive obras de interesses públicos que estão paradas, quando se movimenta a economia e se gera emprego. E com esse juro nas alturas, né, inibe uma arrancada, ou diria um desenvolvimento, uma geração de emprego mais urgente, que é o que nós precisamos. Nós precisamos gerar emprego nesse país, não é? Então, essa taxa de juros, ela concentra a renda
ela não gera emprego. E geração de emprego é distribuição de renda diretamente, assim como é a política do salário mínimo que o presidente está tentando implementar e que certamente nós vamos aprovar no Congresso uma nova política de valorização do salário mínimo. Eu acho que essas coisas não é de difícil compreensão, né? A pergunta que eu volto a fazer é a seguinte: todo mundo fala, o governo não pode intervir. O que o governo anterior fez com a Petrobras, o que o governo anterior fez com os estados, né, ao retirar recursos da saúde e da educação para segurar artificialmente os preços dos combustíveis, que era medida eleitoreira, essa sim gerou fome no Brasil, gerou inflação, fez com que a taxa de juros aumentasse. A gente não viu a imprensa batendo. Agora vem a imprensa batendo, né, por causa da PEC, né, da PEC do salário mínimo, da PEC do Bolsa Família, que foi aprovada um pouco antes do Lula ganhar a eleição, né? E depois você vê o rombo numa empresa de meia dúzia de milionários brasileiros, que era um terço da discussão que a imprensa bateu no Lula da PEC. E todo mundo ficou calado. Com essa questão do Banco Central agora, a questão não é a independência, a questão é estar se respeitando os pilares e as normas que o Banco Central precisa atuar, né? Ele não é um ente único, o dono da verdade, né? Ele faz parte de uma conjuntura, né, que faz com que a economia brasileira possa caminhar para um lado ou para o outro. E o que o povo brasileiro escolheu é que ela não continuasse caminhando, né, no sentido das políticas econômicas de Paulo Guedes e Bolsonaro. Então não pode o Banco Central, na sua primeira reunião após o governo Bolsonaro, agir e tomar a mesma decisão que vinha tomando no governo anterior, porque esse governo tem uma outra visão de organização de sociedade, de distribuição de renda e de combate à fome e à pobreza extrema no Brasil. É isso. Ok. Eu acho que a gente fechou bem esse tema. Você quer algum acréscimo nessa questão específica? Nós vamos passar para os dois assuntos que eu queria te perguntar aí sobre o Rio de Janeiro. Podemos ir? Eu acho que essa questão aí vai chegar no Senado, né, que foi quem aprovou a lei. Acho que deve ter, eu não conheço, eu não estudo essa área, mas deve ter algum mecanismo, né, de olhando a ata que foi publicada ontem, lá do cupom e tal, se está correta tecnicamente, se há algum ajuste a fazer. Não necessariamente mudança de presidente A ou B ou C, né? O importante é respeitar o projeto que foi vitorioso nas urnas. Isso vale para o Banco Central também. Ok, Sebastião. Então, eu queria levantar primeiro a situação da negociação para a recuperação do salário e do poder de compra, né? Recuperação do poder de compra. Não se fala da questão do valor nominal, do valor em reais, mas sim qual o poder de compra do salário dos rodoviários, que está complicado isso. Eu me lembro que a gente foi cobrir situação na justiça, com negociações que foram realizadas a partir de decretação de greve, etc. Tal. Como é que está essa situação para recuperar o salário dos rodoviários? Porque é fundamental, dentro de toda a discussão que nós já tivemos aqui, viemos tendo aqui no Olhar de Trabalhador, que o trabalhador precisa de ganhar os recursos necessários para conduzir a sua vida, seja os alimentos para a família, o transporte que ele usa, a questão da moradia, a escola dos seus filhos e tal, ter uma vida menos difícil, etc. Como é que está essa negociação? Qual o estágio e qual é o complicante que está atrapalhando aí a aceitação das propostas do sindicato pelo patronal? Olha, Moisés, na verdade, a gente tem aí um problema que não é só dos rodoviários, né? É bem amplo. O trabalhador brasileiro, nos últimos anos, teve uma queda na sua renda muito, muito violenta, de um modo geral, né? E os rodoviários também tiveram momentos muito difíceis e continuam tendo. Nós ficamos 3 anos, praticamente 3 anos, com o advento da pandemia, praticamente sem nenhum reajuste, né? Isso fez com que o sindicato levasse ao judiciário, a apreciação do judiciário, o dissídio coletivo 2019, 2020, 2020 e 2021.
E lá se travou um debate, tivemos diversas audiências e chegou a vencer o terceiro dissídio, que foi 21, 22, que foi junho do ano passado. Então, saiu do tribunal uma proposta que não foi nem nossa, do sindicato, nem dos rodoviários, foi do Ministério Público, na tentativa de evitar mais paralisações, naquele momento em que ainda vivíamos um resquício da pandemia, o setor extremamente em crise, e foi feita uma proposta para esses 2 anos, 2021, 19 e 20, 2021, de um reajuste de 10%, e um reajuste de 25% na cesta básica, que era o que estava mais defasado. E a categoria aprovou isso em 2 parcelas, mas o dissídio coletivo, o reajuste de 2021 a 2022, que é a inflação de maio de 2021 a maio de 2022, ficou para instalar uma mesa de negociação no mês de novembro. Quando chegou no mês de novembro, os empregadores encaminharam a solicitação ao sindicato, que eles ainda, o setor ainda vivia uma crise muito violenta, estava naquele momento negociando reajuste de tarifa com a prefeitura, e muito quebrado e tal, que eles precisavam de mais 60 dias. Então, essa negociação, a primeira rodada só aconteceu no dia 11 de janeiro, e aí eles voltaram a afirmar que entendiam que porque o sindicato nosso, mas aí é uma questão muito, muito objetiva nossa, a gente entende que se não tiver sequer a recomposição da inflação do período, nós estaríamos aí reduzindo o salário dos trabalhadores, porque aí você, como não tem o reajuste sequer da inflação, porque na verdade a gente começou essa discussão pedindo 5% de ganho real. E em função do cenário, né, de crise no país, a gente recuou para a recomposição da inflação. Então, ainda não tivemos sequer a recomposição da inflação. Ainda temos isso para ser corrigido. Temos uma reunião que era para ser hoje, foi remarcada para amanhã, dia 11 de fevereiro, e aí a gente vai tentar, né? 11 não, 9 de fevereiro, a gente vai tentar sair com alguma proposta lá que a gente possa encaminhar para os trabalhadores. Mas há um descontentamento da base muito grande, né? Porque ficamos aí um ano sem reajustes, fez com que o poder de compra da categoria do rodoviário reduzisse muito, e isso tem deixado uma insegurança muito grande. Inclusive, a gente teremos que convocar uma Assembleia para submeter aí a contraproposta patronal, e corremos o risco até de paralisações na cidade do Rio de Janeiro, tamanha insatisfação da nossa categoria. Esse é o cenário, no caso aí da negociação dos rodoviários aqui do município do Rio de Janeiro. E como é que você analisa a participação do poder público? Porque é o seguinte, transporte municipal, como todos os outros transportes, são concessão, né? No caso das prefeituras e tal. Eu me lembro de várias negociações e tal, que se debatia como é que o poder público colaborava. Inclusive, a gente está vendo aí nos telejornais, já há algum tempo e tal, uma negociação que a prefeitura fez para retomada de linhas, etc. E aí se cobre, ouve o poder público, analisa, se fez um acordo aí do poder público com a FETransport, ou o sindicato patronal dos ônibus aqui do Rio Ônibus, para aumentar uma tarifa, Então, como é que o poder público pode influenciar para reduzir essa tensão e permitir que haja uma mesa de negociação? Porque eu acho que vocês querem uma negociação, vocês não querem necessariamente fazer um movimento. O objetivo é melhorar e recuperar as perdas salariais. A greve ou o movimento é derivado da resistência que o patronal exerce sobre essa saída, não é isso? Mas por esse lado, a gente pode afirmar aqui que há um certo descontentamento da categoria com o prefeito Eduardo Paes, porque ele fez uma negociação bem extensa aí, que envolveu o Ministério Público e tal, com os empresários, nos últimos 6 meses, né, para chegar ali ao aumento de tarifa, saiu de 4,5 para 4,30, a uma compensação por quilômetro rodado
para as linhas que são deficitárias. A gente tomou conhecimento pela imprensa de inúmeras medidas nesse acordo aí, né, do prefeito com as empresas de ônibus para que o transporte melhorasse. Entre elas, a principal é a questão dos ônibus serem todo com ar-condicionado. Inclusive, parece que nessa tarifa, que eles chamam de tarifa social, que é o prefeito que paga, né, uma parte, a prefeito não, a sociedade que paga uma parte, ele impôs algumas condicionantes para os empregados cumprirem, para os empresários cumprirem, para fazer jus receber esse subsídio. Ou seja, ele se preocupou em dizer para os empresários, se vocês não cumprem isso, não cumprem aquilo, não vão receber o subsídio da prefeitura. Agora, o que decepciona a nossa categoria? É que o prefeito opera hoje o BRT, através da empresa Mob Rio, é uma gestão da prefeitura. Então, ele é signatário da convenção coletiva, que está lá no seu artigo 3º, que eles teriam que sentar na mesa para acertar o pagamento da infração do período 21-22 em novembro. Ou seja, e ele chegou ao entendimento com os empresários no mês de dezembro, tanto é que a tarifa aumentou em janeiro. E eu questionei isso na vez de negociação com os empresários, e eles me disseram que em nenhum momento foi considerado pela prefeitura o reajuste do trabalhador nessa negociação. Então, eu acho que assim como o prefeito impôs as condicionantes, tem que ter ônibus com ar-condicionado, tem que ter tantos ônibus na linha tal, os ônibus tem que estar assim, tem que estar assado, para poder vocês receberem o subsídio, ele teria que ter falado, vocês têm que cumprir o que está lá na convenção coletiva com os trabalhadores, para vocês receberem o subsídio. Isso ele não fez. E nem a empresa pública dele, da prefeitura, que é o Mob Rio, se colocou à disposição de sentar com o sindicato para pagar os seus próprios trabalhadores. Inclusive, ontem eu tive com a administradora lá do BRT e disse, olha, eu acho importante você conversar com o prefeito, porque se ele não sinalizar para os seus próprios trabalhadores, nós podemos viver um caos aí no futuro. Isso ninguém quer. Ninguém quer, no momento que a gente quer retomar o crescimento da economia, dar uma estabilidade política para o país. O setor de transporte é um setor muito importante para a sociedade, né? O impacto de uma paralisação no setor é muito grande, né? E a gente não quer, né? E certamente estamos torcendo para que isso não aconteça. A gente espera uma sensibilidade de todos para chegarmos a uma solução que atenda aos interesses dos trabalhadores. Isso, aí a mensagem está dada. Agora, Sebastião, nós já ultrapassamos aqui, eu vou te dar 1 minuto e meio no máximo, para você falar sobre essa questão da uberização e como humanizar essa atividade aí, já que o sindicato representa os motoristas uberizados. Mas aí é bem rápido. A gente está acompanhando, né, as tratativas no governo de que será encaminhado um projeto para o Congresso Nacional que garanta um mínimo de cobertura para esses trabalhadores, né? E aí as plataformas teriam que garantir aí, alguma negociação para esses trabalhadores. Como se trata de motorista, né? Os Uber é uma função de motorista que é remunerada pelas plataformas, e isso está dentro da lei que regula a profissão de motorista. A profissão de motorista é uma profissão diferenciada, e todos os motoristas que atuam na cidade do Rio de Janeiro, seja com vínculo empregatício, empresa de ônibus ou os próprios Uber, são representados, de certa forma, pelo nosso sindicato. A gente não exerce isso na prática nesse momento, porque não tem o outro lado disposto a sentar na mesa para negociar. Mas quando as plataformas vêm a sentar para negociar, nós estamos preparados para representar bem esses trabalhadores. Sebastião, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença aqui. A gente volta semana que vem. Até Obrigado, o próximo gente. Olhar de Trabalhador aqui dentro do programa Outro Olhar. Tchau. Obrigado, até a próxima.